Existe uma romantização, né, grande sobre a startup. Startup no final do dia pode ser, você vai abrir uma padaria na esquina, no final o modelo mental é o mesmo modelo de uma startup de um produto digital, né? Eu prefiro alguém com vontade do que alguém muito tecnicamente preparado, mas que vai chegar ali e reclamar de tudo. Mas eu não sei se é pra todo mundo. Mas se não for, você vai descobrir rapidinho. No final das contas, é uma outro tipo de organização. Por isso que o nome que a gente trata as empresas como organização. Você tá abrindo um negócio que pode dar certo, pode dar errado. Qual é o segredo para não desistir? Difícil essa pergunta, eu tô refletindo sobre ela aqui. Quer que a pessoa dê o sangue a troco de quê? De uma empresa que pode falir daqui a um ano? Desculpa. E eu decidi empreender porque eu tenho muita dificuldade de me adaptar com o mundo corporativo do jeito que ele é. Eu acho que vocês aqui já devem ter falado disso várias vezes, né? Algumas vezes. Algumas vezes. Olá, eu sou a Marcela Sperducci, consultora e comunicadora. Olá, sou Júlio Gomes, consultor e facilitador. Eu sou Alex Fornazari, consultor e executivo. E esse é o Afirma, um podcast de conversa sobre gestão, carreira e comportamento. Aqui a gente fala sobre o mundo do trabalho a partir de experiências reais, pontos de vista diferentes e dilemas existenciais da vida corporativa. Que bom tê-los aqui. Não deixe de dar o like, comentar e compartilhar. Bom, gente, pauta de hoje é o mundo das startups. Governança, todas as nuances do que é começar, escalar e os problemas e soluções que vêm encontrados quando você está abrindo a sua própria empresa nesse mundo que fala muito sobre velocidade, inovação, aceleração e nada melhor para esse papo do que minha amiga, startupper, Angelita Oliveira. Seja muito bem-vinda. Oi, Angelita, bem-vinda. Bem-vinda, Angelita. A Angelita é CEO e fundadora da SalesSpring, que é uma RegTech brasileira especializada em gestão comercial e governança de receita, com trajetória em times de vendas, B2B, atua em interseção de performance, compliance, então tudo aquilo que também tem a ver com legislação, né, gente? E ambiente regulatório. Também é fundadora da Women in Sales, que eu faço parte, gosto muito, uma comunidade dedicada à inclusão de mulheres em negócios B2B. Vamos começar? Oi, gente. Uau! Muito obrigada pelo convite. Que bela apresentação, obrigada. É um prazer estar aqui. Nada menos do que isso. Fico muito feliz de poder trazer você aqui. Conhece alguns integrantes da firma já lá do Web Summit em Lisboa. E eu tenho acompanhado desde que eu te conheci a trajetória também, né, com a SalesSpring. Todas as vezes que a gente troca um pouco de figurinha sobre empreender. Eu não tenho uma startup, mas enfim, vários conselhos da perspectiva de quem vê startups de fora, de quem está e abriu uma startup. Como é esse mundo muito louco que muita gente comenta e muita gente não sabe como é? Bom, acho que para começar, para dar uma abertura, eu acho que existe uma romantização, né, grande sobre a startup. E às vezes ela pode realmente ser muito romântica quando você tem um capital sobrando, né? Que não é o caso de muitos empreendedores. E não foi o meu caso. A gente marcou reunião várias vezes para falar de planejamento estratégico e a gente teve que ir remarcando porque a coisa muda tudo muito rápido. E você tem que se adaptar. Eu acho que não só você se adaptar para entender e para criar um negócio, como você, enquanto pessoa, é a maior impactada nisso tudo, porque muitas pessoas acabam falando, mas só quem tá vivendo ali sente que você se transforma todos os dias quando você decide criar um negócio, porque você tem que aprender a ser muito mais humilde, contar com a sua rede e pedir favor e pedir para as pessoas te ajudarem. E é o momento de você também ver na prática se tudo aquilo que você fez pelas pessoas realmente vai voltar para você. Então, assim, se você realmente é uma pessoa que contribui, que está presente, você vai sentir que isso de alguma forma volta. Não significa que vai facilitar, mas esse é um bom caminho. Em resumo, assim, não é fácil, mas se eu pudesse voltar atrás, eu faria tudo igual. Talvez eu teria me planejado um pouco mais, mas assim, pra mim é um sofrimento que vale a pena. Porque a gente viu os ciclos, eu vivo os ciclos da startup desde a concepção, né, no surgimento da internet, foi o que destravou essa possibilidade a mais no empreendedorismo. A humanidade não tinha essa perspectiva de criar negócios, né, e a digitalização como um todo abriu tantas portas e tantas oportunidades. Sou da época do Zip.net, o Brasil Online. Velho, hein? Filha da mãe. Basicamente isso, né? E isso destravou um monte de possibilidades de investimento também. Então, naquela época, nem se falava tanto de VCs, mas tinha muita gente com dinheiro para investir nisso e algumas já começavam a ver, mas não eram muitas pessoas mundo afora, então foi o primeiro momento dos grandes portais e muita gente vindo com muita ideia, né? Parece que
foi ontem, né? Mas essa jornada não é nova, né? E todo mundo coloca como se fosse uma coisa romantizada e chegou num período de maturidade que no final das contas você tem que gerar resultado também, né? Perspectiva e essa visão de startup como modernidade, agilidade, mas no fim volta a relação de trabalho. É isso mesmo ou não? Sim. Eu vou dar como exemplo, eu gravei uma mesa redonda num evento ano passado com CHROs e eu queria fazer uma pergunta sobre o plano de carreira. Por quê? Gente, tudo bem que tem pessoas que são mais, quero seguir uma carreira de especialista, mas em geral, em qualquer lugar, em qualquer empresa, as pessoas estão preocupadas com a própria carreira. Claro. Quanto eu vou ganhar, se essa empresa melhorar, começar a faturar mais, qual que vai ser o meu lugar. E essa pergunta, quando eu falei que eu queria trazer, eu fui questionada no sentido de isso tudo tá ultrapassado, plano de carreira, as coisas mudaram. E eu comecei a refletir assim, cara, todo mundo que tá na ponta tá reclamando de não ter visibilidade de carreira, mas eu tô escutando de CHROs falando que isso é ultrapassado. O que tá acontecendo? Uma coisa não tá conversando com a outra. Tudo isso pra dizer que não é porque a gente é startup que a gente não deveria ter as premissas de uma grande empresa. Uma grande empresa, ela só consegue ser uma grande empresa porque ela se organizou, porque ela trouxe processos, ela trouxe uma certa burocracia e a governança que ela precisa pra se sustentar. É claro que tem o perfil, né, que se fala muito do fundador, que às vezes ele é muito criativo e ele cria, mas ele é péssimo como gestor. Tem essa figura. É raro, mas acontece. Ele pode ser a pessoa que criou, mas ele não é a pessoa que vai manter a perpetuidade da empresa, levar ela para um bom M&A e tudo. Na minha experiência até como de gestão em empresas e em startups, o que as pessoas mais sofrem é a falta de clareza sobre o que vai acontecer. E é difícil porque às vezes a gente não tem clareza mesmo. Não. Então, por exemplo, a gente sente hoje na Salespring que é assim, você tem que achar o perfil que muda, se adapta fácil, porque se for uma pessoa que ela gosta de um ambiente muito previsível, ela não vai se adaptar. Olha, ponto importante aqui, hein? Não é? Porque pensa assim, você tem o seu jeito de trabalhar e de repente você se vê num ambiente completamente instável, que você começou um processo hoje, semana que vem te falaram, olha, isso não tá funcionando, a gente vai ter que mudar. A pessoa, ela pode achar ruim, não gostar e ficar insatisfeita e pedir pra sair. É cultural fit igual em qualquer outra empresa, né? Tem que ter. Não tem outro jeito. É só que o pace é diferente, né? Outras competências são requeridas, né? E soft skills também, né? Por exemplo, adaptabilidade nesse conceito que você falou. Então, apesar de às vezes até romantizar a startup, no final das contas é uma outro tipo de organização. Por isso que o nome que a gente trata as empresas como organização. Esse gancho que você colocou é importante, porque startup no final do dia pode ser, você vai abrir uma padaria na esquina, no final o modelo mental é o mesmo modelo de uma startup de um produto digital, né? A gente atrelou muito isso ao digital. A gente tá treinando muito ao contexto de um produto digital, do começo da internet, acho que se popularizou o conceito, mas se você vai abrir um negócio, seja ele qual for, a mentalidade é de startup, a mentalidade é de se jogar no escuro, no imprevisível. Você tá abrindo um negócio que pode dar certo e pode dar errado. Quando você tá numa carreira numa grande empresa, numa multinacional, você tá numa trilha ali que a chance de dar errado, a não ser que você seja um incompetente, faça alguma cagada, é menor. Startup é o modelo mental de mergulhar no escuro. E quando você é founder ainda, né, você tá fundando, você colocou o seu dinheiro, seu tempo, seu investimento. E tua cara seu também lá, tua né? cara, seu intelecto. Sua reputação. É outro rolê, né? Com Nós certeza. estamos falando com uma founder aqui. Exatamente. É o skin in the game, né? Acho que essa é a diferença pro modelo organizacional tradicional, né? Porque né, o skin in the game ali, quem que é? O CEO? É o diretor? Tem que juntar todos os skins e mesmo assim não tá in the game. Às Skin in vezes, the game é a pele no jogo. É botar o teu na reta. Botar o teu na reta, isso. A melhor skin in the game é botar na reta. E tem uma coisa também, a gente tá operando aqui com a firma, que é esse projeto nosso, e é uma mentalidade de startup, né? A gente tava conversando antes de começar a gravar. A gente treta. Eu, quando trago a palavra governança, às vezes eu tomo uma escorraçada aqui. Eu sou o cara mais da governança, tá? A Marcela, que governança, enfim. Vamos ter que falar de governança hoje. Lá vem. Ô Maurício, vem aqui pra mesa Seremos me salvar. 2 contra 2 hoje. vamos Então. lá. Então, às vezes eu me sinto escorraçado, mas faz parte do jogo, né? Mas eu acho que uma questão é, os times são muito mais enxutos, né? Os times são muitas vezes acúmulos de funções, como já conversamos muitas vezes. E daí um pouco a minha questão, obviamente a governança, você sabe que eu te encho o saco, mas a gente sabe que é o fundamento de tudo. Eu falo isso pra ti. Me encher meu saco, Encher teu saco, exato. Não, é a governança. Mas daí acaba, obviamente, pra encher a paciência do Alex, a gente faz isso. Qual o momento em que que você deixou de falar, ok, a gente se vira e você falou, não, preciso me estruturar um pouco mais? Você pode atuar
até tentar se organizar por agrupamento de função, mas você tem que ser muito abrangente, porque você tem pouco recurso para muita função. Então, eu vou dar um exemplo, a nossa head de marketing, ela faz de tudo um pouco. E aí a gente falou, Bela, vamos ter que começar a trabalhar parcerias agora. Você é a pessoa que a gente tem. Você me ajuda com esse projeto? Claro. É importante que a pessoa compre. Porque não tem como você departamentalizar igual a gente faz numa empresa grande que tem dinheiro todos os dias, né? Por exemplo, em tecnologia, a mesma coisa. A gente não tem uma pessoa para executar cada coisa, mas a gente tem pessoas que executam um pouco de tudo, assim. Então, é importante que a gente tenha essa visão mais generalista. Gostaríamos, a gente evolui para um caminho onde a gente possa ter pessoas mais especialistas. Mas no começo da startup, você nem pode inflar. Você não tem nem verba para tudo exatamente. isso. Né? Seguindo essa linha de raciocínio e ainda em linha com a pergunta da Má, aonde te encontra esse espécime? Aonde a gente encontra essa espécie de profissional? Porque requer um perfil distinto, né? Aonde vocês buscam esses talentos? Boa. Assim, não acho que é uma fórmula, tá? Mas o que eu acredito? Eu acredito que, assim, a startup, ela tem pouco a oferecer em termos financeiros. Elas não pagam os melhores salários, a gente sabe disso, né? E elas tentam, precisam compensar de uma outra forma. E eu acho que é bom a gente ser realista, porque às vezes a gente culpa as pessoas que estão ali, mas a gente tem que dizer, essa pessoa tá aqui ganhando um salário menor do que talvez ela poderia ganhar no mercado. Como que eu compenso ela? Então eu posso dar um cargo maior do que ela poderia ter no mercado. Eu posso entender o que é importante para ela e eu dou essa autonomia para ela, um desafio de repente aprender uma coisa nova, em geral supre bastante. Porque essa legal, pessoa, por exemplo, vou dar um exemplo assim, essa é uma dor muito comum de startup, contratar um head de vendas ou uma pessoa head de vendas. Só que se você vai contratar a head de vendas de uma Oracle, acabou o budget. nem a pessoa que tá na cadeira de CEO tem um salário tão alto quanto essa pessoa. Então, o que você vai fazer? Vou contratar uma pessoa mais júnior, mas que ela vem com vontade. Eu prefiro alguém com vontade do que alguém muito tecnicamente preparado, mas que vai chegar ali e reclamar de tudo. Exato. Tipo, nossa, mas eu vou ter que fazer uma reunião e não tem nenhum modelo de proposta? Vou ter que criar do zero? Então, tem pessoas que quando elas vêm, né, de uma empresa já grande, muito mais sênior, elas já chegam querendo um ambiente muito mais preparado. Tudo depende, tá, pessoal? Então, vou trazer um sócio aqui, eu quero uma pessoa sênior, executivo sênior de uma empresa grande e tal, pra ela me agregar com os contatos dela. Mas não conte que aquela pessoa vai chegar, na maioria das vezes, ela não vai ser aquela mão na massa que a gente espera. Essa é uma das coisas que a gente vem aprendendo e que eu escuto muito de founders. Como é que você motiva uma pessoa sem ser pelo salário? E essa abordagem seria muito difícil, né? Vamos transpor essa forma de estruturar a carreira, né? Então, ou seja, de dar uma missão, um papel. Isso numa estrutura organizacional tradicional tem uma escada, né? Tem uma jornada. E aí linka com aquele seu ponto. Plano de carreira, dentro da realidade de vocês, ele não faz muito sentido, porque, cara, é a carreira em execução. Você é o protagonista, pelo que eu tô entendendo, né? Então você tem que vir com essa cabeça aberta, porque quanto mais você cavar, mais você ajudar e mais você remar junto, talvez você vai colher primeiro, que eu adorei da sua abordagem. É assim que você aprende, fazendo, pondo a mão na massa. Segundo, você tá ajudando a construir, ou seja, você faz parte, senso de pertencimento, né? E terceiro, você começa a construir uma perspectiva de que, cara, eu não dependo de você, do RH, dependo em grande parte de mim e do entendimento do contexto e como eu posso gerar valor, né, dentro desse ambiente. Acho que esse é o gap que a gente tem com as estruturas organizacionais tradicionais, que ali é premeditado. Eu sei que eu tenho que entregar o número, eu sei que eu tenho que bater a meta, ter um comportamento esperado e assim. É difícil virar essa chave, Júlio, vindo de fora, indo trabalhar numa startup, não como founder, mas como um recurso que você, como founder, está contratando, né? Que você falou do head de vendas. É muito difícil virar essa chave quando você está acostumado com outro modelo de carreira. Pelo menos é o que eu sinto com as pessoas que eu falo, com as experiências que eu tive, assim. Porque tem uma questão de você entender que não tem nada a ver com RH, tem a ver, é outro rolê, é o propósito, é você mergulhar num buraco junto com o founder e se virar e fazer coisas que às vezes não estavam no seu job description, que acho que nem é um termo que pode ser usado. Acho que não. Mas, cara, o head de vendas vai ter que suar a camisa, não é que vai liderar o time de vendas, ele vai ter que ir no cliente, ele vai ter que dar a cara no cliente, ele vai ter que preencher o CRM. Exatamente. Ele vai ter que fazer tudo. E essa virada de chave não
não é todo mundo que consegue virar essa chave, né? Faz sentido, Angelita? Faz sentido. Eu sempre tento fazer o meio termo, né? Olhar pro fundador, mas também olhar pra pessoa que tá do outro lado. A parte de vendas, né, que é a parte mais importante da empresa, ela realmente tem que ser adaptativa. Por quê? Eu vou dar o exemplo também da Salesforce. A gente começou falando, somos uma plataforma de eficiência comercial, vamos ajudar a empresa a vender mais e tal. E adivinha? Todo mundo, a gente tem que se vender, né? Não só isso, o mercado, você nunca tem certeza sobre como vai ser a reação do mercado, né? Às vezes na tua cabeça, uau, isso aqui o mercado precisa. A água quente. Exato. Aí você chega lá e fala, mas eu tô bem fazendo isso na planilha. Ele falou, caramba, e agora? Como é que a gente faz? E aí a gente volta pra head de marketing, no nosso caso, que a gente tá sem head comercial, eu tô fazendo as vendas por enquanto. De volta e fala, a gente vai ter que mudar o posicionamento. Vamos testar uma nova abordagem. Que daí entra a parte do regulatório. Foi praticamente um reposicionamento correndo. Foi um reposicionamento correndo. E aí isso o Dorival, que foi o nosso investidor, que veio aqui também, recomendo que o pessoal escute o episódio dele, que tem uma vasta experiência no mercado financeiro. Vamos, Dorival. O Brasil é um mercado altamente regulado. Tem muita fraude o tempo inteiro, a gente tem CLT, a gente tem LGPD. A gente tá pensando em ir para um caminho mais de governança, auditoria, compliance. O que você acha? Eu acho que pode ser uma boa ideia. Vamos falar lá com o pessoal da AB Fintechs? Que a gente foi conectando, assim, foi questão de uma semana a gente tinha reposicionado. Uau. Que loucura, uma semana. Exato. E aí a gente começou a sentir o mercado diferente. Se a gente pensando, se a gente tivesse uma pessoa head de vendas agora, ela ia ter que se adaptar rápido. Claro. De repente eu tô vendendo isso, agora eu tô vendendo aquilo. Não que o produto mudou, mas a abordagem muda, então você tem que ter essa velocidade mesmo. Eu tenho só duas perguntas, uma conectada com a outra. Nessa correria toda, como é que você trata essa abordagem de cultura também? Porque você tá criando um time, tem toda uma questão, né? Como é que nessa correria de se adaptar a tudo, você mantém a cultura, a tua visão de founder pra direção onde você tinha pensado? Como é que é isso? Tem uma coisa que a gente faz na Salesforce, eu e a Isa, que é a minha sócia. Oi, Isa. Oi, Isa. A gente acha que se você só trabalhar e fizer as reuniões e direcionar o que precisa ser feito, vai funcionar. Só que o que acontece no final do dia é que as pessoas precisam de atenção, precisam entender, precisam sentir que elas também são únicas e que você tá valorizando que elas estão naquele barco. E às vezes a pessoa fundadora que sabe quanto que ela tem no caixa e que às vezes traz um pouco dessa pressão pro dia a dia e ela nem sempre pode falar, estamos com caixa reduzido, talvez a gente não tenha dinheiro pro mês que vem, a gente vai ter que dar uns pulos, então às vezes acontece isso. Então o founder, às vezes ele traz um pouco desse peso, às vezes ele pesa um pouco a mão, que pode dificultar a relação dele com o time, e eu acho que qualquer founder falaria a mesma coisa. Sem dúvida. Então, o que a gente faz? Eu não abro mão de ter conversas individuais com as pessoas para entender como elas estão, para falar sobre o quanto eu tô apreciando o trabalho delas, porque se a gente não tirar esse tempo para falar com as pessoas e só deduzir que elas vão entender que é para ser complexo mesmo, não vai funcionar. Não vai funcionar. Ser humano é ser humano, você precisa dar atenção. Eu sinto que as coisas mais fluem na Salesforce quando eu gasto mais tempo conversando com as pessoas do que criando coisa, definindo, trabalhando e tal, sem falar com elas. A segunda parte da pergunta era, dentro disso tudo, você tinha mencionado a questão da burocracia também, não como palavra ruim, mas como palavra boa para ajudar em criar processos. Nessa correria aí, uma semana para reposicionar, como é que a burocracia não entrou no meio do rolê? A burocracia entra, porque eu sou uma pessoa muito processual. Foi o processo que me fez criar a Salesforce, porque eu sempre fui uma gestora muito organizada de criar tudo em planilha. Só que quando isso começou a ficar complexo demais, eu falei, precisava ter uma tecnologia para isso. E foi aí que nasceu a Salesforce. Então, o que a gente tenta fazer, né? Tem uma pergunta que o mercado sempre faz. O que vem primeiro, a inovação ou a governança? Primeiro a inovação. Primeiro a inovação, depois a governança. Mas sem a governança, a gente não consegue escalar o processo, o método, né? Então, o que a gente faz é, todo mundo precisa, toda semana, ter uma visão muito clara do que é a prioridade, do que cada um tá fazendo. Excelente. Empresas grandes, escutem isso aqui também, porque eu acho que às vezes as grandes estão se perdendo nisso aí também. Tem tantas camadas no que a gente tá falando, né? Você falou da validação da tese, né? A tese, via de regra, é por que a empresa existe, né? Que dor que ela resolve, que necessidade que ela resolve, qual o propósito e tal. Você precisa ter uma camada de lidar com o investidor, e às vezes nem é tão tranquila essa relação com o investidor. Você tem uma camada depois da governança e da execução, da batida de bumbo, errar rápido e corrigir rápido. Essa é uma pergunta importante também. A agilidade faz parte do cenário. Tem tanta camada, e o founder tá no meio disso tudo, né? O founder tem que estar sempre
validando a tese, tem que estar lidando com o investidor, tem que estar motivando o time, como você falou agora. Tem que emitir nota. Tem que emitir nota. Bem Tem fácil que a vida bater do o burro. founder ali, né? Cara, é de Tem tirar o que vender. chapéu, hein? Tem que vender, é de tirar o Eu chapéu. tava exatamente É muito pensando difícil. nisso quando ela tava relatando. Eu falei, meu Deus do céu, né? A distância entre o aspiracional de ser um founder e de ter uma boa ideia e a realidade de colocar essa boa ideia em prática. Né? Olha as correrias, né? Do mais simples ao também se posicionar com o investidor, né? Quantas vezes, né, quando nas nossas conversas você me contando da primeira reunião com um possível cliente. Olha quantos preparos você tem que ter, né? Quantas competências você tem que ir acumulando para decidir também criar, né, uma empresa que é sua. Não é só chegar, tem uma ideia. O mais difícil é executar, fácil é ter ideia. A gente tava falando mais cedo aqui, né, sobre o mercado, porque a gente tá muito em clima de Copa, e não só isso, mas também tem essa questão do movimento da IA, que tá todo mundo, como eu vou fazer, e fazendo projetos voltados para isso, e a gente sente que, por outro lado, algumas coisas estão sendo despriorizadas, né. O fundador, ele tem que ter um pouco dessa visão também de saber, entender o que o mercado tá fazendo e o que ele tem que priorizar. E na parte de vendas, a gente nunca pode tirar o pé do acelerador, mas eu fico com aquele sentimento, às vezes, caraca, essa semana eu não foquei em fazer prospecção. Mas por outro lado, quando você olha, você mapeou investidor, você fez reunião com um possível investidor, você desenvolveu um programa de parceria junto com a head de marketing, evoluiu com o projeto com tais e tais clientes. É 1 milhão de coisas. Então, se você não controla, não tem a governança minimamente para entender o que está evoluindo, um CRM para organizar as coisas, você começa a sentir, a ter o sentimento que nada tá fazendo sentido, que você trabalha e o retorno não tá vindo, sabe? E qual que foi a escola de founder que você fez? Brincadeira à parte. Da escola da vida, né? Então, a escola da mas vida. a minha pergunta é essa, né? Aonde você acumulou todas as capacidades, conhecimentos e habilidades, né, construir essas competências? Foi das vidas pregressas? Foi de uma curiosidade intelectual? Como que foi? Como você foi forjada como founder hoje, né? O que te trouxe até aqui em termos de aprendizagem? Eu acho que o meu principal diferencial e que os investidores viram em mim foi muito uma questão de resiliência. Eu sou uma pessoa muito resiliente, não desisto fácil. E isso vem da minha história, da minha criação. Então, poxa, comecei a trabalhar com 14 anos, venho de família grande, vim pra São Paulo com 20 anos. Cada centavo que eu tive, eu mesma conquistei. Fui pra faculdade, pós e estar em eventos para construir networking em São Paulo, que vocês sabem como é. Então, foi uma construção, assim, que também foi me moldando muito. Eu paro, às vezes, para refletir, assim, cara, será que hoje, se eu tivesse seguido uma outra carreira, como será que eu seria? Que versão que eu seria? Porque a carreira que a gente vai construindo molda muito como a gente é, né? E você pensa, poxa, será que eu tivesse seguido, por exemplo, uma carreira artística, que eu gostava muito de teatro, eu estaria aqui hoje com esse terninho? Nunca O que eu iremos estaria saber, fazendo, nunca né? iremos saber. Mas eu acho que isso me trouxe muita resiliência. Todos os lugares que eu passei, eu sempre tentei construir um case que eu pudesse falar quando eu saísse. Eu fiz isso, que agregou pra minha vida. Porque eu sinto que no mercado tem pessoas que às vezes elas depositam muita responsabilidade da carreira delas nas empresas. Temos falado muito isso, sobre isso isso. é recorrente aqui. A gente fala Eu bastante. imagino, a empresa é uma instituição que tá posto, você entra e se adapta a ela. Ela não vai virar o que a gente quer que ela seja, né? Por mais que a gente gostaria. Às vezes não vai fazer sentido, é igual um relacionamento amoroso. Não vai dar match, não vai fazer sentido, você vai ter que entender e dar tchau, né? E eu vim tentando construir, quando eu sentia que a empresa não era um lugar pra mim, eu saí. E eu decidi empreender porque eu tenho muita dificuldade de me adaptar com o mundo corporativo do jeito que ele é. Eu acho que vocês aqui já devem ter falado disso várias vezes, né? Algumas vezes. Algumas vezes. Eu tenho uma pergunta. Pode ser que seja pimenta, pode ser que não, né? Mas eu acho que assim, dentro de todas as características, a hora que dá vontade de chorar no banheiro, quando vem síndrome do impostor, síndrome da impostora, do que eu estou fazendo aqui, minha gente. Qual é o segredo para não desistir? Estamos falando com consultores também, que é uma forma de empreender. Claro, claro. Né? Então, qual é o segredinho de vocês? O caixa. Difícil essa pergunta, tô refletindo sobre ela aqui. Acho que o que não me faz desistir foi o quanto que eu dediquei, o quanto que eu tô colhendo e a certeza, com a incerteza junto, de que, cara, o caminho tá trilhado, é muito fácil desistir, né? Então, um dia que eu pensei em não vender, foi uma venda que eu deixei de fazer lá pra frente. E o ciclo de vida de venda de consultoria e treinamento é cruel. Não vem 1 por semana, são 3 meses, 6 meses. A gente bem gostaria, né, que viesse Pois um por seria ótimo. semana. Eu que queria viver de treinamento 1 por semana. Vou chegar lá. Olha lá, gente, tá escutando. Deixei aqui. já minha meta de vida aqui com vocês, vida profissional. Então, dentro do ciclo de venda, ou você tá
vendendo ou você está entregando. Então é muito difícil você achar a equação. Então você fica meses sem receber. Essa resiliência também é importante, por isso que eu não desisto. Eu falei isso num episódio aqui que a gente estava falando de carreira, que eu acho que também serve para esse contexto de olhar um momento difícil, um momento que você não está vendendo, um momento que você está empreendendo e está apanhando. E, cara, assim, eu tô me divertindo e eu tô aprendendo. O Afirma, por exemplo, que é um negócio que a gente está colocando o nosso tempo, nossa energia. A gente está se divertindo. Eu, no meu caso, tô me divertindo, tô aprendendo muito, tô conhecendo gente nova. Isso me mantém no trilho, assim, mantém minha sanidade e me mantém no trilho. Mesmo quando a curva de receita, o caixa que a gente brinca, tá quase entrando no negativo. Procuro me ancorar nessas coisas, né? É o ganho, assim, que eu falo, não, cara, se você tá aprendendo e tá se divertindo, vale a pena, vai. Porque não é só o financeiro, né? Vamos deixar isso, que isso é óbvio, né? Mas tantos não pode outros, só ser o financeiro, né? E tem uma coisa também, aí vou resgatar uma frase filosófica que eu ouvi esses dias e que ressoou muito em mim, né? Que acho que é do Nietzsche, que é torne-te quem tu és. Quando eu encontro uma trilha que eu falo, cara, eu sou muito bom nisso e eu posso evoluir com isso, eu fico ali. Não saio dali. Com todas as adversidades, eu não saio dali. Nós, mulheres, temos muito mais síndrome de impostora do que os homens. E não é uma questão filosófica, é um fato. Então, eu queria entender também qual o segredinho da nossa amiga Angelita quando vem aqueles questionamentos de, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui agora? Eu acho que, diferente um pouco de consultoria, na startup, se o produto não está sendo vendável, tem uma coisa muito errada e você tem que ter a humildade de assumir que você fracassou. Exatamente assim, né? Sim. Mas de falar, esse produto não é vendável. E é uma coisa que às vezes muitos fundadores não querem admitir, porque a gente pega amor pela ideia, né? Você fala, não, gente, apego, meu né? filho. É o apego. E sim, existem formas de você validar que você tá no caminho, que é não só a receita, porque às vezes a receita demora, mas como que tá sendo a aceitação? Tá construindo POC? Como é que tá sendo isso? Você tem que medir, porque na startup, se você passou, por exemplo, eu já vi casos de startup com 2 anos sem ter um cliente pagando. Cara, você tá 2 anos botando dinheiro num negócio que não tá retornando. E teve uma fala que a nossa advisor falou pra gente um dia, que foi assim, que eu falei pra ela, eu e a Isa, que é a minha sócia e cofundadora, eu faço a parte de negócios e ela faz a parte de tecnologia. Então, o bom disso é que se a gente não tiver dinheiro, a gente ainda mantém o negócio. Só que nenhum ser humano sobrevive só trabalhando porque ama. A gente precisa de incentivo, né? Exatamente. Então, você tem que fazer aquele negócio trazer dinheiro, mas não só o dinheiro, você tem que sentir que é uma solução que tem um diferencial, que vai emplacar no mercado, e para isso você precisa ter esse dinamismo. Então, eu me considero uma pessoa que é bem criativa, eu faço de tudo para ir testando várias ideias e mudar a rota quantas vezes for preciso. Essa foi uma característica que eu desenvolvi, trabalhando também em outras startups, e entendendo que, cara, se não tá funcionando aqui, você não tem um mês para validar, você tem uma semana. Ou seja, quando a Marcela gosta de falar, não tem nem tempo de ir no banheiro e chorar, Não porque esse tempo aí já você deixou de fazer o negócio. Mas né? a gente chora. A gente chora. Eu acho que tem que ser normal. Chora também, tá? Acho que é normal. Pra mim, uma questão que, assim, falando agora talvez de uma forma mais filosófica, obviamente me cerco de pessoas que eu admiro muito e que também sei que jogam na cara a hora que tem, né, dá as bordoadas, dá os abraços também, acolhe. Mas gente que conhece a minha trajetória, porque às vezes no percurso, quando a gente tá trilhando coisas que a gente não enxerga direito, a gente acaba perdendo pedaços da nossa história que foram fundamentais pra escrever onde a gente tá agora. Então, assim, às vezes quando eu me perco, quando bate a ansiedade e tudo mais, quando fala assim, nossa, não tô enxergando nada. Tem gente que te traz pra terra. Pra mim, tem sido muito importante na minha jornada ter essas pessoas. Tem outra coisa também que eu não sei se vocês fazem isso, que eu penso, ou é isso ou voltar pro mundo corporativo. Então você joga pro outro lado. Você desiste rapidinho, né? Desiste, meu Deus, não. E é muito legal trazer também sobre essa perspectiva, porque você já sabe o que você não quer. Quando você decidiu vir para esse lado, a maior virtude, quer dizer, a maior das decisões já foi tomada. E uma coisa que tem de diferente nesse ecossistema de startup, e você trouxe muito disso, não precisa ser, é a figura do advisor. Seja o advisor o amigo, ou o advisor o investor, ou o advisor mesmo, que é aquela pessoa que vai trazer as recomendações. Na organização tradicional, quem é o advisor, né? Por exemplo, você não recorre a muitas pessoas, é o RH, é meu chefe, né? Você não tem vozes. E acho que isso é uma baita diferença e uma baita virtude do modelo, né? Porque você pode pegar a experiência, que a maioria, acho que dos seus advisors, seus investors, foram pessoas que, como eu, viveram a pré-história lá, né? Então, tem um passado com o pé no chão na empresa brick and mortar ali, com o chefe,
subordinado, meta, né? De alguma forma ajuda na fusão e na construção desse novo modelo organizacional, né? Então, para mim, é uma baita virtude poder ter isso, porque te ajuda a colocar o trem no trilho, te ajuda a ter resiliência e te ajuda a seguir em frente. Você aprende muito com essa turma que te apoia, que... Muito. A gente tem que filtrar sempre, né? Porque, assim, eu já vi, tá? Fundador que tudo que ele escuta dos advisors ou investidores, ele volta e quer mudar tudo. E isso faz a equipe interna sofrer muito, porque o fundador, ele tem que estar com o pé dentro da operação para sentir como que as pessoas estão e um pé para fora. E aí ele tem que saber filtrar. Isso aqui faz sentido? Faz sentido. Isso aqui não faz sentido, mas você tem que ter o jogo de cintura para lidar com as pessoas que estão te recomendando. A gente tem 6 investidores anjos na Salespring hoje, né? E o que a gente aprendeu? Cada um vai entregar o que consegue entregar. Não adianta você ir lá e criar um documento bonitinho com a governança, a pauta e falar, tem que fazer isso. Não vai ser assim, esquece. Então o que a gente faz é ter conversas individuais, pontuais com aquela pessoa que a gente sabe que vai ajudar num determinado ponto. E é isso, e aceitar. E se a pessoa te trouxer uma orientação que não faz sentido, a gente já teve orientações que não faziam sentido, a gente teve que saber lidar com isso também. Então você tem que ter um pouco desse filtro. Só que tem, às vezes, fundador que às vezes é muito jovem, não teve experiência profissional suficiente no mercado. Existe uma diferença muito grande entre o fundador, empreendedor que passou pelo mercado, pela escolinha, aprendeu a trabalhar em equipe, aprendeu como é que funcionam os processos no dia a dia. Essa pessoa vem muito mais preparada. A pessoa que, saiu da faculdade, por exemplo, e já empreendeu ou não teve essa experiência, ela não sabe nem o que é um feedback. Desestruturado, exatamente. Né? Então, existe uma diferença muito grande desse perfil também. Olha que ponto importante. De novo, linkando com o ponto do começo do papo, é que é uma organização como qualquer outra, né? Por isso, ela precisa ser organizada, ela precisa ter gestão, ela precisa gerar resultados. E, obviamente, precisa de pessoas para fazer com que a roda gire, né? Eu tô vendo alguns bodes entrando na sala. Bodes. Chegou o momento, Chegou o momento do nosso quadro especial que se chama Bodes na Sala. Ou alguma coisa que te dá extremamente bode desse mundo das startups, ou bode dos advisors, aquilo que seja. Ou então algo que você esteja vendo ali, todos nós estamos vendo, mas ninguém está comentando. Quem quer começar? Adoro, né? Todo mundo cara de paisagem. Eu posso falar um de largada aqui. Que eu não vivi na pele, mas já vi acontecer várias vezes. Que é o founder que não sabe o momento que ele precisa parar de ser founder. Que a startup dele evolui. A governança entra, os processos entram, o investimento entra, a equipe entra. E tem uma hora, não sei se você sente isso, tem uma hora que ele precisa parar de ser founder. No papel clássico do founder de... Você tá falando de founder ou CEO? Founder. Porque o founder tem um apego à ideia. Ele criou. E essa ideia vai evoluindo. Ou não, né? Pode ser que a startup morra. Mas o bode dele já gritou aqui. Se a startup evolui, tem uma hora que o founder precisa sair da cadeira de founder. E pode ir para uma cadeira de CEO. Mas founder é diferente de CEO. Eu já vi essa dor acontecer. Do founder que tá apegado à ideia e que não deixa a empresa dele evoluir. Esse é o meu bode na sala. Próxima vítima. Deixar vocês falarem primeiro. Se arremata. Ela tá pensando. O engraçado aqui desse programa é que tudo é surpresa, assim. Aqui, o fator surpresa, ele é necessário. Esse é o dinamismo do programa. Sem manual, sem script, ela tá na assinatura aí. Exato. Eu tô muito conectado com o meu passado e na visão de carreira. Eu acho que se romantizou muito essa visão de startup. É um lugar bacana pra caralho pra se estar, pra se viver, mas é como qualquer outro emprego. Você precisa trazer resultado, você precisa ser produtivo, você precisa saber engolir as coisas, você precisa fazer a hora de trabalho. Então, não pensem que aqui você pode tudo e no outro lado você não pode nada. Nos dois você precisa entregar o seu melhor. Não romantizem. Trabalho é trabalho. Eu vou citar aqui um dos nossos convidados da primeira temporada, Fernando. Vamos lá ver o programa dele, CLT CNPJ. Exato. Aí, Fernando, obrigada por isso que ficou na minha cabeça desde aquele episódio. Na dúvida, não empreenda. Não empreenda. E se você tiver muito certa ou certo disso, vai ser maravilhoso, enjoy the ride. Mas assim, na dúvida, não empreenda. Tá. Olha. Seus salafrários me deixaram aqui. É porque eu acho que a experiência de empreender, mesmo que você fracasse, ela te dá uma escola de vida, assim, que você não teria em outro lugar. Verdade. Mas eu não sei se é pra todo mundo. Verdade também. Mas se não for, você vai descobrir rapidinho.
Você vai desesperar, vai ficar sem grana, não vai saber o que fazer e vai voltar. Senão ninguém nem vai tentar, né? Exato. Não, a gente está encorajando tudo, mas ter noção no mínimo do que vai passar, que é o que a gente está falando, é muito importante, porque senão o nível de frustração, todo mundo vai sobreviver, é alto. Mas assim, pensa um minutinho antes só de se jogar, não precisa se jogar sem pensar, né? Então acho que é uma consideração importante. Mas só ajudando você aqui no seu bode, é notável ver, por exemplo, o que você falou aqui em menos de uma hora, né? A forma como você estrutura, a forma como você coloca o seu peso profissional. Não é feedback nem nada disso. É como eu sinto aqui do seu lado, né? Isso aqui não é sessão de terapia, e muito menos RH falando. É um reconhecimento, assim, de que realmente você tá do lado de uma fundadora, cara, tem um peso. E não é só o peso do título. Chamou ela, é o peso da pessoa. Você vê que claramente, sabe, da vivência, de como você construiu a sua jornada até aqui, a forma como a estrutura, as críticas que você faz, é fruto de quem bateu cabeça, de quem acertou e que vive realmente esse universo, né, de startupeiro. Eu tô tentando acertar. Uma coisa que eu sempre falei é assim, a gente não pode criticar um fundador se a gente não foi lá e tentou pelo menos fazer igual. Mas Alex. o meu bode, assim, de fundador, eu acho que tem um pouco disso de founder que eu só remodelaria um pouquinho. O founder que fica tentando ser CEO. E nem todo founder consegue ser o CEO. Mas o founder, eu vi o fundador da XP falando isso e eu achei muito legal. Você tem que entender o momento certo de você ficar mais de fora, ajudando a abrir portas, porque gerenciar o negócio, que é a empresa, que é o trabalho de um CEO, que precisa ser bom nisso, é uma outra história. E às vezes o fundador, ele se apega, ele não quer deixar a operação, deixar alguém que sabe fazer melhor fazer, e ele fica só atrapalhando o negócio. E às vezes ele prefere deixar o negócio morrer do que dar a cadeira pra outra pessoa, Esse foi o meu ponto, tá? Exato. Boa, então é um bode siamês. Não, esse foi um parêntese pra ele. O meu bode é... O meu bode é aquele fundador que acha que todo mundo tem que se apaixonar pela ideia igual ele é. E o ego! Porque, assim... Esse é um bode do tamanho de um elefante. É um bode. Ele fica putinho se alguém não gosta do pitch dele, da apresentação dele. Ele fica putinho se tem um concorrente que tá fazendo melhor, ele não aceita, ele acha que o dele é sempre o melhor. Receita pro desastre, Exato. no caso, e ele né? não entende se a pessoa tem que fazer hora extra. E assim, super concordo com o que você falou, que assim, startup é um trabalho normal. A menos que você tenha equity, meu filho, exatamente a mesma coisa. Assim. Vou trabalhar bastante pra gente chegar, né, de ter só o equity ali, né? Exato. Quer que a pessoa dê o sangue a troco de quê? De uma empresa que pode falir daqui a um ano? Desculpa. Durmam com esse desconforto. Alguns bodes, né? Cara, sinceramente, eu nunca vi um bode tão lindo, né? Esse bode tá lindo, né? Tá bonito o bodezinho. Mas pode sair daqui rápido. Eu fiquei com vergonha do meu bode agora. Gente, maravilhosa. Muito obrigada. Trouxe muita luz aqui para nossa discussão, muitas nuances, muita riqueza. Obrigado e volte sempre. Nossa, achei fenomenal. Fenomenal. Eu que agradeço. Esse foi mais um episódio do Afirma. Se você gostou da conversa, segue o canal no seu tocador predileto, comenta, compartilha, senta o dedo no like e fica ligado nos próximos episódios. O Afirma é uma produção do Estúdio 1338, a direção geral do Maurício de Paula, trabalhos técnicos Camila Guiar e Diego Notanicola. Até o próximo episódio. Até a próxima. Tchau.